Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um EncantaCast, o podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em encantar, fidelizar e fazer a diferença na vida dos seus clientes e dos seus times. Eu sou a Amanda Favorato, especialista em liderança de excelência, encantamento e fidelização de clientes com a formação oficial pelo Disney Institute de Orlando. E hoje esse EncantaCast está mais do que especial. Estamos aqui num quarteto, onde elas encantam através de expertises que somadas se tornam uma potência. Hoje falaremos sobre liderança de excelência, gestão das emoções, comunicação assertiva, imagem pessoal e muito mais. Vamos começar porque hoje esse podcast está especial. Eu estou recebendo aqui as maravilhosas Fabi Teixeira, Michelle Marie e Dani Moraes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com você. Verdade. A honra é toda minha. E hoje vamos formar esse quarteto aqui para falar de assuntos tão importantes em que o mercado está necessitando de muita atenção. E um deles é a liderança. De excelência, no caso, né? Porque liderança a gente vê muito por aí, mas infelizmente com aquele toque de excelência, aquela capacitação, o treinamento adequado é o que falta no mercado. E estamos aqui, nesse momento, empenhadas com o objetivo em comum de fazer a diferença nesse propósito. Eu gostaria que cada uma se apresentasse brevemente. Vou começar com Fabi Teixeira, por favor, Fabi. Muito obrigada. Prazer estar com todas essas maravilhosas aqui. Eu sou a Fabi Teixeira, sou jornalista, mas como já disse para Amanda, sou uma curiosa do comportamento humano. Fiquei 25 anos na TV como repórter e apresentadora. Hoje eu sou especialista em comunicação e dou treinamentos de comunicação, porque eu acredito que a comunicação é a habilidade que gera conexão e faz com que as pessoas realmente se aproximem de forma efetiva, assertiva e principalmente estratégica. Eu acho que falta comunicação nas pessoas, mas a gente está aqui para ensiná-la, certo? Perfeito, a rainha da comunicação aqui falando para vocês. E Michelle Marie, por favor. Meu nome é Michelle Marie, eu sou advogada e eu fiz transição de carreira desde 2013 para consultoria de imagem e estilo, uma vez que a moda está correndo aí na minha veia. Como eu sempre falo, apesar do meu nome ser Michelle Marie, eu tenho aqui uma veia japonesa, 50% é japonês, então a minha avó, uma imigrante japonesa, veio para o Brasil, aprendeu o ofício da costura, passou para minha mãe, e eu e a minha irmã, apesar de sermos advogados, estamos na moda. Então, nessa transição de carreira, eu entendi o quanto é importante a gestão da nossa imagem pessoal, principalmente para todos aqueles que estão empreendendo, porque a comunicação, como a Fabi disse, ela vem na frente, né? Então, a imagem pessoal, quando está alicerçado na sua personalidade, só faz você voar. Maravilhosa, é isso. E Dani Moraes. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Sou consultora de RH e educação corporativa há 20 anos, trabalhei em empresas de médio e grande porte, gerenciei e liderei 300 pessoas. Nos últimos anos estava com dupla função entre empreendedora e ambiente corporativo, então conheço bem os dois lados, tanto como empresária como colaboradora, e fiz muitas especializações na área de desenvolvimento humano, entre elas felicidade no trabalho, produtividade sustentável, liderança inspiradora e principalmente inteligência emocional, que nós precisamos para estar firmes e fortes aí num ambiente cada vez mais agressivo, né? Atrás de metas, atrás de resultado, mas sem perder a humanização. Maravilha, Que timaço, Dani. né? Ai, que honra estar com vocês aqui. Hoje vai ser especial, então fiquem com a gente porque vai valer a pena cada minuto do seu tempo. E eu vou começar com a Dani Moraes, que falou muito bem já sobre liderança. Você compartilhou já um pouquinho da sua história, Dani, falou sobre a sua experiência fazendo a gestão de 300 pessoas, mais de 300 pessoas. E o que você considera que foi o principal diferencial na sua liderança para você ter uma carreira tão consolidada como você tem até hoje?
Eu atuei na área da saúde, então nós falamos muito do atendimento humanizado ao paciente. E muitas vezes as empresas esquecem também do atendimento interno. Então, na minha liderança, o foco sempre foi no cliente interno, que é o colaborador. Inclusive, Amanda, a metodologia que eu trabalho é o People Centric, que é você trabalhar a relação de confiança entre o líder e o liderado, a relação de cultura de inovação, porque no ambiente que nós estamos cada vez mais escasso, é necessário inovar, fazer mais com menos de uma forma diferente. E o terceiro pilar, que é a lucratividade, porque sem resultado nenhum empresário aí vai ficar mantendo o seu negócio, né? O custo da oportunidade. Perfeito. Mi, quando se fala em liderança, muitas pessoas querem ser líderes, querem liderar, mas muitas vezes a imagem que elas passam para as pessoas não condiz com aquela autoridade que ela quer ter. Como que a imagem pode influenciar para uma pessoa alcançar esse status de liderança e ser reconhecida como tal? Bom, eu quero sair da premissa que todos nós somos a nossa marca pessoal. E a marca pessoal ela é composta de reputação, identidade e imagem. E imagem pessoal é pura comunicação, porque nada mais é do que a mobília que está na nossa mente. Então, uma pessoa que está alicerçada em quem ela realmente é, ela vai transparecer melhor as suas qualidades. Eu sempre gosto de falar que nós somos a nossa própria marca pessoal. E a marca pessoal ela é composta de reputação, identidade e imagem. E é na imagem pessoal que eu vou trabalhar como consultora de imagem e estilo. Então, eu acho super importante a gente expressar as nossas melhores qualidades através do vestir, uma vez que a nossa vestimenta nada mais é do que a mobília da nossa mente. Então, às vezes, a pessoa ela quer ser líder, mas ela não está passando toda aquela credibilidade. E lembrando que a gente vai falar aqui imagem pessoal, a identidade está no rosto. Então, a gente fala muito de visagismo, coisa que na consultoria de imagem não se falava tanto lá atrás. E aí, o que acontece? Eu até trago um exemplo de uma CEO, que ela tinha um narizinho até um pouquinho mais adunco, trazia aquela potência, aquela autoridade para ela. Quando ela faz cirurgia no nariz, ela perde aquilo. E aí, eu gosto de falar muito de visagismo, porque os símbolos arquetípicos é uma associação do consciente para o inconsciente. Então, isso vai transformar o quê? Na primeira impressão. Diferentemente do que a gente pensa, a primeira impressão não está no vestimento, mas está no rosto, que é a sede da nossa identidade. Então, a gente tem que entender muito bem o que nós estamos passando através da nossa imagem. E como eu disse, essa moça que fez uma cirurgia, uma rinoplastia, ela perdeu para si. Por quê? Porque tanto quanto você vai olhar para o espelho, você vai ver uma imagem, assim como o teu público também vai ver a sua imagem. Então, isso é muito importante dentro da consultoria de imagem, o visagismo e estar alicerçado em quem você realmente é. Maravilha. Muito importante todos esses pontos que a Mi nos trouxe. E Fabi, a Diga, meu amor. comunicação. Como a comunicação pode ajudar as pessoas que querem se tornar líderes e também os líderes que já estão nessa posição? Como eles podem melhorar e aprimorar a sua comunicação para serem líderes mais inspiradores e mais realmente respeitados pelos seus times? Certo. A comunicação é hoje a habilidade mais solicitada no mercado de trabalho. Em pesquisas, ela fica em primeiro lugar como a habilidade que realmente é mais solicitada pelos recrutadores e é o que faz com que muitas vezes pessoas sejam demitidas pela má comunicação, tanto líderes quanto colaboradores. Exatamente. Então, eu preciso fazer dessa habilidade a minha maior aliada, porque senão ela se transforma, sim, numa grande vilã. E aí, a comunicação ela precisa ser efetiva, clara e assertiva. Porque a gente hoje tem como principal ativo o tempo. As pessoas perdem muito tempo em reuniões desnecessárias, as pessoas perdem muito tempo com ruídos de comunicação e, além do tempo, se perde muito dinheiro. E aí a gente percebe que o grande gap é porque as pessoas não têm a mensagem estratégica e alinhada. Então, a comunicação, ela tá na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir. Só que as pessoas acreditam que muitas vezes elas falam, elas se comunicam. E aí que tá o grande erro. Porque comunicação é muito além do que a gente fala.
Na verdade, o que a gente fala é só 7% da nossa comunicação. Os outros 93% vai vir do nosso tom de voz, do nosso gestual, da mensagem que a gente passa com a nossa imagem pessoal. Então, é essa comunicação que ela tem que estar muito bem alinhada para eu conseguir liderar de uma forma mais efetiva e passar essa mensagem para os meus colaboradores para ter um resultado mais estratégico. Perfeito, maravilha. Quantos elementos importantes aí para constituir uma comunicação assertiva e que realmente leva profissionais ao sucesso. Sim. Perfeito. Eu gostaria que alguma de vocês, olha, isso não estava combinado, fizesse uma pergunta para mim sobre a minha área de atuação, Aí eu meninas. faço. O que vocês queriam fazer? A jornalista, né? Como não dar oportunidade para a jornalista dessa Que é mesa? só minha, não é? É porque eu sou treinada em coletiva de imprensa. Não dá, você não pode dar tempo Que do outro medo. respirar. Na coletiva de imprensa você tem que fazer para você E a não gente perder a deu tempo. oportunidade. E a gente Fizeram deu tempo para entendeu? respirar. Vocês respiraram. Vai, No jornalismo você aprende isso. Eu que tenho que me preparar aqui, vamos lá. Amanda, toda empresa precisa encantar? O ideal seria que toda empresa encantasse. Algumas acham que encantam e, infelizmente, não tem a metodologia e nem as técnicas corretas para causar esse encantamento. Eu falo que muito se fala por aí sobre encantamento, mas pouco se aplica de maneira correta. E por isso que o número de empresas que fecham está cada vez maior. Por exemplo, no primeiro quadrimestre desse ano, saiu a estatística de que 730 mil empresas fecharam as suas portas. Foram quase 40% a mais em relação ao ano passado. E por que essas empresas fecharam as portas? São N fatores, podem ser N elementos aí, desde má administração financeira até a má gestão dos times, mas eu tenho certeza que se houvesse um encantamento ali dentro dessas empresas como cultura, esses números seriam bem diferentes. Muito bom. Ok. Agora vocês podem voltar para a coletiva? Podem perguntar. Perdemos o time de novo! Aqui, calma, peraí. Amanda, o que é encantar para você? Mais Tudo uma bem? O que é encantar é ir além das expectativas. É surpreender o seu cliente com algo que ele não espera. É realmente fazer o algo a mais e estar atenta aos detalhes únicos e especiais que fazem toda a diferença. Incrível. Incrível, Amanda. Amandinha, agora é minha vez. Olha, eu dei essa abertura, mas vamos lá. Como educadora, né, estou aí no mercado de educação desde 2011 e queria saber se existe uma formação para ajudar as empresas a encantar seus clientes no mercado hoje. Maravilhosa. É isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio do EncantaCast, sobre a formação de liderança de excelência com foco em encantamento e fidelização de clientes, onde eu tenho a honra de ter junto comigo essas 3 mulheres maravilhosas e super competentes, que têm histórias inspiradoras, formações diferenciadas e realmente uma bagagem que vale a pena ser compartilhada. Então vamos lá, meninas, vamos contar para o pessoal que está nos assistindo sobre a nossa formação de liderança de excelência, chancelada pelo MEC, que é motivo de muito orgulho para todos nós. Realmente uma metodologia que foi validada, testada e comprovada através dos seus resultados, de que funciona e que vale a pena receber uma chancela de um peso e de um reconhecimento tão importante para o mercado, validada pelo Ministério da Educação e da Cultura. Então, estamos lançando, a partir de agora, a formação de liderança de excelência, onde vocês terão acesso a informações e conteúdos inéditos, que eu costumo dizer que se as pessoas fossem buscar no mercado um conhecimento dessa magnitude, teriam que pelo menos fazer umas 6 formações. Sim. Para terem acesso a todo esse conhecimento. E aqui, cada uma de nós vamos atuar nas nossas áreas,
onde somos experts e realmente trazendo o nosso ouro para vocês em conhecimento, onde investimos mais de 2 milhões de reais em informações, juntando aqui os investimentos de nós 4 e transferindo para vocês, para que você se torne um líder cada vez mais impactante para o seu time e para as pessoas à sua volta e que colha resultados realmente acima da média. Então, vamos falar um pouquinho sobre a formação, meninas? Vamos? Fabi, rainha da comunicação. É meu apelido carinhoso para ela. A fada da comunicação. Não, é porque ela é a fada do encantamento e eu peguei a vara para mim. Arrasou. Pode fazer o seu pedido. Fabi, o meu pedido é: quero pessoas que se comuniquem melhor e que, através de sua comunicação, encantem mais os seus clientes e obtenham resultados fora da curva com isso. Como você, Fabi Teixeira, vai transferir o seu conhecimento para quem fizer parte dessa formação? Então, eu acredito muito que comunicação é treino e prática. Então, eu acho que o que a formação traz como diferencial é a possibilidade de ter uma comunicação estratégica, mas de forma prática, no dia a dia, para que elas possam aplicar de forma prática. Hoje em dia, se a gente falar em comunicação, em oratória, a gente pode imaginar diversos cursos de oratória, várias pessoas que dão dicas de oratória, mas a comunicação, para ela ser realmente efetiva, o primeiro passo é a gente voltar algumas casinhas, ter um autoconhecimento, entender quais são as nossas forças, porque daí eu me comunico melhor. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico estratégico do perfil comunicador de cada um, como eu gero conexão, como eu faço da minha comunicação um algo a mais. A gente viu aí em pesquisas que eu citei que a comunicação é a habilidade mais solicitada no mercado de trabalho. E tem um porquê. Ela é a mais solicitada porque existe sim um grande gap. As pessoas não sabem se comunicar. Cada vez mais a gente está vivendo um mundo tão tecnológico onde as pessoas têm dificuldade de mandar uma mensagem por WhatsApp, que é comunicação. Então, se eu não faço esse aperfeiçoamento, se eu não busco como eu posso realmente ter mais condições de ter uma comunicação mais efetiva, eu não consigo passar a minha mensagem, eu também não consigo esse sucesso profissional que todo mundo almeja. Então, eu acho que assim, a formação, ela vem para olhar a comunicação como a grande aliada, como mais uma ferramenta de 4 ferramentas aqui que a pessoa vai ter acesso. Então, é uma das ferramentas para que você chegue a um patamar de excelência profissional. Maravilha. E com certeza esse conhecimento vale ouro aí para quem tiver a oportunidade de estar com a gente e adquiri-lo. Sim. Mi, e conta um pouco pra gente como que vai ser a sua abordagem em relação à consultoria de imagem e estilo. Quem realmente fizer a inscrição nesse curso vai sair realmente muito habilitado. Porque eu tenho muita comunicação aqui com a nossa Fabi Teixeira. Já que a imagem, pessoal, também é pura comunicação. A gente comunica demais. Inclusive, tem também na consultoria de imagem um serviço pessoal de perfumaria, que é o primeiro cheiro que chega, às vezes, sobre nós. Então, a gente tem que alinhar até o perfume que nós estamos usando. Vocês acreditam nisso? Olha que importante, teve um módulo, gente. Exatamente, teve um módulo na consultoria de imagem, né, que eu fiz a pós-graduação na Belas Artes, que falava justamente de perfumaria. Então, tudo comunica. A imagem, pessoal, precisa ter uma gestão muito correta, de uma forma muito alicerçada em quem você é, porque essa é a sua autenticidade, né? A gente não está falando de moda, a gente está falando de estilo. E estilo, sim, é onde a gente consegue deixar as pessoas mais singulares. E a gente tem que usar a moda a nosso favor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão de imagem pessoal, quais são os pilares da comunicação, também sobre a consultoria de imagem, os pilares da consultoria de imagem, para que você possa utilizar toda essa jornada do autoconhecimento ao teu favor. E aí sim estar alicerçado nas suas melhores qualidades e nos atributos. Maravilha. Gente, quantos conhecimentos aqui que realmente são necessários e muitas vezes nós não damos atenção devida para esses fatores, que são aqueles detalhes únicos e especiais que fazem toda a diferença para uma pessoa se manter na liderança ou conquistar a liderança. Exato.
E eu gosto muito de deixar um exemplo que eu vivi mesmo, né, na prática. Apesar de não ter todo o conhecimento sobre o que era uma consultoria de imagem, eu lembro que eu tinha um professor muito inteligente e que ele não usava as roupas adequadas, sempre tinha um aspecto de estar sujo. E aquilo fez com que eu não me comunicasse com ele e, obviamente, pela minha autorresponsabilidade, eu acabei reprovando da matéria dele, porque eu não conseguia acessá-lo. Então, um líder, se ele não estiver realmente alicerçado nas melhores qualidades dele, ele pode trazer barreiras através da imagem pessoal dele. E isso dificulta demais dentro de uma empresa. E tem a questão da impressão, né? A A gente primeira pode impressão falar que você tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. E são 7 sim. segundos São só 7 para isso. Antigamente era 30, agora é 7 segundos. E aí tem pesquisas que apontam que se você não causou uma primeira boa impressão, não é que as suas chances acabaram, mas aí você precisa de 8 encontros, pelo menos, para reverter essa má primeira impressão que você causou. Será que você vai ter a possibilidade de 8 encontros? Aí Não. o Se desafio você já fica cada de vez maior. de primeira você não causou uma boa impressão? As pessoas estão sem tempo, né? Então, Então. como que você vai conseguir nesses 8 encontros É. aí reconquistar Será essa que o pessoa? outro vai Vai te dar dar a chance. chance de 8 Exato. encontros? Exato, vai ser E bem dentro- difícil. E dentro das empresas, quando eu faço a pesquisa de clima organizacional, tanto com os líderes e quanto os liderados, um dos fatores que mais são, assim, de índice na pesquisa é a falta de comunicação e também a comunicação não violenta. Então, quando existe a comunicação, ela é agressiva, Sim. né? E isso leva a outros fatores que podem reverberar ali na saúde mental e emocional do colaborador. Então, a comunicação e a escuta ativa precisa ser muito melhorada dentro dos times, tanto entre liderados, entre áreas, entre pares, quanto em relação a relações de hierarquia. Então, a comunicação é sim um dos fatores das competências comportamentais que muitas pessoas são demitidas. Elas não são pelas técnicas, Não. e sim elas são contratadas pelas técnicas, mas demitidas pelas comportamentais, que são as soft skills, né? Tem gente que já até rebatizou as soft skills de people skills, Sim. porque são as habilidades pessoais, realmente, né, de pessoas. Porque é isso, hoje em dia a gente está vivendo esse momento tão tecnológico, mas que nada substitui essa questão das relações humanas. Mas se eu não souber falar com o meu liderado. E é de baixo para cima, de cima para baixo, Sim. né? Esse ruído na comunicação. E aí que acontece realmente os grandes problemas e os prejuízos para as empresas. Sim. E Dani, aproveitando, né, esse assunto tão importante que você trouxe, já que você vai ministrar, um dos módulos será sobre gestão das emoções. E é um assunto tão necessário hoje em dia. Nós vemos aí líderes e subordinados descontrolados emocionalmente, digamos assim, precisando de um cuidado psicológico maior. Como que a gente pode realmente ter esse cuidado das emoções com os times e como que você vai transferir esse seu conhecimento valioso para quem fizer a nossa formação? Boa pergunta, Amanda, porque a semana passada nós tivemos uma mudança na lei, Sim. né, e foram incluídas 165 novas doenças e entre elas algumas relacionadas a transtornos mentais, como depressão, crise de ansiedade e síndrome de burnout, que estão relacionadas exatamente à gestão das emoções. Então, a gente vai trazer nessa formação exatamente a prática disso, porque ninguém, nem escola, nem família, ensina as pessoas a olhar, a saber as suas emoções, a nomeá-las. Uhum. A gente não sabe o que nos deixa feliz e o que nos deixa triste. A gente só fala, fiquei bem, não fiquei. Mas quais são as sensações que nós temos? Quais sentimentos são despertados quando estamos felizes em algum lugar ou não? Então, essa formação, ela tem, no módulo Liderando Suas Emoções, tem como objetivo ensinar as pessoas a, quando ela receber algo que elas não se sintam bem, primeiro a sentir, depois pensar por que essa emoção foi despertada. Às vezes é uma crença limitante, há um trauma na infância. E por último, agir. E não reagir como as pessoas estão fazendo. Recentemente foi divulgado que muitas pessoas precisam, além da comunicação, que é uma soft skill,
A outra, para o mundo atual, é o gerenciamento de estresse. Então, como eu gerencio toda a pressão de metas, indicadores, de faturamento no final do mês, sem eu me conhecer? Então, começa, né, Mandy? Primeiro, a gente sabendo quem é, quais são os nossos limites, quais são as nossas potencialidades, os nossos talentos, habilidades, para depois que está encantado de si, possa encantar com a empresa, né, Amanda? É isso, eu falo muito sobre o ciclo do encantamento, as meninas já se conhecem de trás para frente, e você que me segue também. Mas realmente nós precisamos cuidar dos nossos funcionários e de nós mesmas, porque nós só vamos conseguir encantar o próximo se, antes de tudo, nós estivermos bem, encantadas por nós mesmas, né? Depois encantadas pela empresa que trabalhamos, ou se formos as donas da empresa, como é o caso aqui, somos todas empreendedoras, temos que estar encantadas pelo nosso negócio, pelo nosso propósito, para depois disso conseguir encantar o cliente final. E entender as emoções, como a Dani trouxe muito bem aqui, é o primeiro passo, é super importante. Há alguns dias atrás, eu postei um vídeo, com certeza vocês viram, sobre o próximo lançamento da Disney, que é o filme Divertidamente 2. O primeiro já foi um fenômeno, e o 2 vem aí para complementar essa questão do gerenciamento das emoções. É um filme infantil, mas que nós adultos conseguimos assisti-lo de uma forma diferente. É porque as pessoas se identificam, né? Eu acredito que todo o sucesso de uma história no cinema, e o cinema traz isso muito, é através da identificação. Em comunicação, Sim. a gente aprende que comunicação não é nunca sobre a gente, é sobre o outro. E o filme trata não sobre ele, né? Trata Exato, sobre o sobre o outro. E as outro. emoções são isso. Você conseguir reconhecer as emoções. E qual que é a nova emoção? Ansiedade. É o Quem assunto já do não momento. sentiu a ansiedade, gente? A Exato. ansiedade é você estar muito ligado no futuro, né? E Uhum. com essa alta conectividade aí, estar respondendo sempre tudo muito rápido, estar conectado no WhatsApp, né? Tá trazendo um pouco, né, de pressão para que a gente está além. Então, até que ponto essa preocupação com o futuro, ela não está atrapalhando o seu presente, né? Você não vive o presente É. porque você está preocupado com o futuro, né? Tem até uma Exato. síndrome nova, né? A síndrome do pensamento acelerado. E isso causa muito desconforto em quem tá. Todos nós, né, passamos por algum momento de ansiedade. Não, e Então, aqui ninguém é zen, não é que tá todo mundo aqui faz mindfulness, né? Não é isso. Tenta, Todo né? mundo é bem acelerado, mas eu É. acho que é isso, porque daí você também dá um passo para Uhum. trás e fala assim, uau, o que eu preciso fazer É. para não entrar nessa ansiedade? Porque ainda mais quem empreende no Brasil, é isso, né? Você vive todas as emoções num Sim. dia só. E para deixar claro, né? Eu não sou psicóloga, eu sou uma mera estudante de psicanálise, mas os psicólogos todos dizem muito bem que a ansiedade, todo mundo tem ansiedade, né? A Uhum. ansiedade é um sentimento que faz parte do ser humano. Porém, o que a gente não pode é deixar transformar essa ansiedade num transtorno de ansiedade, que é algo realmente que vai te limitar aí e te incapacitar de viver seu dia a dia da melhor maneira possível, com qualidade. Sim. E falando nesses aspectos de gestão das emoções, de ansiedade e tudo mais, eu costumo falar muito, meninas, que você pode dar a pior notícia do mundo, mas tudo vai depender da forma como você fala e que você se comunica. Fabi, o que você pode acrescentar em relação a isso, sobre a forma de se comunicar, dando notícias que não são tão boas assim? Que Eu fazem acho parte da liderança. Faz parte da liderança, mas eu acho que assim, a forma como você comunica é o que faz a diferença da sua mensagem chegar para o outro ou não. Não é porque você tem conhecimento da mensagem, eu preciso me comunicar de uma maneira que seja empático com o outro. Marshall Rosenberg, que é o papa da comunicação positiva, ele fala muito que a comunicação não é sobre você, a comunicação é sobre o outro. E até para você colocar mensagens que muitas vezes não são positivas, e no dia a dia nem todo mundo vive só de boas notícias. Tem Sim. mensagens ruins, mas é a forma como realmente você fala que faz a diferença. Então, você pode pontuar, dar um feedback para uma pessoa, que no feedback vão ter situações ali
que ela vai ter pontos a melhorar, ou até uma própria demissão. Mas a forma como você conduz essa demissão, ela pode ser de uma forma que a pessoa vai sair de lá com algo positivo ou com algo muito negativo. Então, acho que todo mundo que já passou por uma demissão sabe muito bem se teve um líder ou um chefe. Com certeza. É o que faz a É diferença. a prova final ali. É o que faz a diferença. Por isso, muito tem se falado da demissão humanizada. É. Né? Existe uma técnica para fazer isso e Sim. os líderes precisam ser Aprender, treinados. precisa aprender. Conforme a pessoa sai da sua empresa, ela vai falar bem ou mal. Se ela falar bem dos processos, da jornada que ela esteve lá, ela vai atrair não só novos clientes para você, mas também novos talentos. É. Então, como é importante, né? E nessa jornada da demissão, do como você demite uma pessoa, é você também ter a preocupação que você está lidando com um ser humano. Exato. Então, assim, lógico que aquele momento não é bom nem para você, nem para o outro, mas a forma como você conduz é o que vai fazer a diferença para que aquela pessoa saia da empresa com uma boa ou uma má impressão. Ele pode E ser a gente vê amenizado. muitos líderes com muito déficit realmente das soft skills. A soft skills hoje ela acaba sendo um grande problema. Eu falo que a comunicação é um elo entre essas habilidades. Ela é colocada como uma das habilidades socioemocionais, mas assim, para eu ser um bom liderança é uma soft skill. Mas para eu ser um bom líder, eu preciso saber me comunicar. Para eu ter escutativa é uma das ferramentas de comunicação. Então, se eu não uso esse elo de uma forma estratégica, eu vou sempre estar causando ruído. Então, assim, isso é mais um ruído, é mais um prejuízo. Se você pensar quantos prejuízos são gerados, porque depois isso pode virar o quê? Um processo por assédio moral. Se uma demissão não for bem feita, ela vira um assédio moral. Com Sim, certeza. com E certeza. tudo é comunicação. É. E ela pode ser, como você mesma diz, a sua aliada ou a grande vilã. A grande vilã. Verdade. E dentro da consultoria de imagem, existem algumas consultoras que se especializam em branding. E como eu falei para vocês, né, os 3 pilares vai ser a reputação. Então, tem um exercício onde o próprio liderado, o líder, né, ele vai preenchendo alguns campos e aí dão para outras pessoas falarem qual é realmente a reputação que ele tem. E muitas vezes eles são totalmente surpreendidos. Eles acham que eles são pessoas cordiais, gentis, e quando você vê o retorno dessa pesquisa é o oposto, e ele se surpreende com isso. Por isso que a consultoria de imagem ela vem também para trazer essa luz para que ele possa preencher essas lacunas com o melhor que ele pode dar, né, para a própria empresa. E foi bom você falar de exercício, porque a nossa formação de liderança de excelência é muito mão na massa, né? Sim. A gente vai trazer exemplos aí que a gente vê no mercado, né, de pessoas atendendo muito, né, de uma forma inadequada ou liderando de forma abusiva. A gente vai trazer essa prática aí, né, para reduzir o turnover, os processos trabalhistas, síndrome de burnout, coisas assim que estão bem latentes no mercado e que a gente vê pessoas e empresas perdendo muito dinheiro por pequenos detalhes que fazem grande diferença, né? Até as próprias dores que os nossos mentorados vão estar passando nesse processo de trabalho, porque todos nós passamos, a gente conversa muito com relação a buscar capacitação, todos nós buscamos sempre novas capacitações, justamente porque a evolução é constante. Então, todo dia você tem um desafio e você tem que buscar aí conhecimento para que você consiga passar por essa jornada de uma forma menos dolorosa. Sim. Porque- Ainda mais que dentro das empresas agora a gente tem pessoas de diversas gerações. Sim, E você tem também públicos consumindo de diversas gerações. Então, como que eu falo? Que linguagem que eu uso? Como eu gerencio? O que é bom para um colaborador de uma geração não é bom para outra geração. Então, como que eu faço a gestão de um benefício personalizado para engajar essas pessoas, para trazer com elas aí o resultado, engajar para a produtividade, mas de uma forma sustentável? A moçada de agora, elas querem trabalhar com algo que tenha sentido, que tenha propósito, tenha visão, que tenha valores. Senão ela vai sair da empresa, né? você vê o próprio questionamento do home office. Se você pega uma geração que só quer trabalhar de Sim. home office, tem uma outra geração que gosta do presencial. Então, como é que os líderes trabalham essas questões? Pra se adaptarem, né? Para você ter um time harmônico. E atenderem as expectativas dos perfis que são bem diferenciados, como a Dani bem trouxe.
Então, também todo esse olhar analítico, a formação vai trazer para o pessoal ali que está nos assistindo e realmente vai ajudar a alavancar os resultados de uma forma mais efetiva. A gente precisa ter esse olhar ampliado para os diversos perfis que existem hoje no mercado de trabalho e saber lidar com cada um deles. E tem várias questões, porque a própria inclusão, ela é algo que você precisa saber comunicar, porque não adianta você falar que tem uma política de inclusão e no dia a dia você ter um posicionamento completamente discrepante. Então, Exato. assim, incluir é incluir realmente e ter uma comunicação que inclua. Não é Perfeito. contratar alguém, Né? né, estabelecer uma lei de cotas e Isso. colocar a pessoa que tem uma necessidade especial para tirar xerox. Sim, aproveitar ela e desenvolver O as seu máximo habilidades potencial, dela né? e valorizar aquilo que ela tem de importante e que ela pode entregar. Eu já tive casos na família de pessoas, né, que foram contratadas por empresa multinacional e teve problema de adaptação e inclusão. Eles tinham feito realmente a adaptação, porque ela era cadeirante e tudo mais, no percurso de estrutura, mas não prepararam a equipe e não prepararam as atividades que ela, com toda a sua potencialidade, tinha chance de desenvolver um excelente trabalho. Então, é isso que a gente traz, é realmente a prática nessa formação que tem o diferencial também da extensão universitária do MEC, que como profissional de RH, a pessoa vai poder colocar isso no seu LinkedIn, no seu currículo e vai ser uma vantagem competitiva para ela diante do mercado de trabalho. Perfeito. Vamos falar sobre a dinâmica, como que vai Vamos. funcionar? Porque eu acredito que o pessoal tem bastante interesse em entender como vai ser a dinâmica dessa formação, né? Então, vai ser uma formação online, com agendamento de horário marcado. São encontros semanais, né, meninas? Com 2 horas de duração. Porém, se você não conseguir participar naquele dia, esses encontros ficarão gravados e irão para a nossa plataforma ali do aluno, tá? Tem uma duração de 6 meses a nossa formação, com esses encontros semanais de 2 horas, e mais 6 meses de mentoria para que vocês possam realmente entregar um trabalho de conclusão, um projeto de conclusão de curso, onde nós vamos validar de que todo o conhecimento foi absorvido da melhor maneira possível e colocado em prática de maneira efetiva, a fim de todos terem excelentes resultados com a nossa metodologia que já foi testada e comprovada. Que mais, meninas? Querem falar um pouquinho sobre os over-deliveries? Tem uns kits, né? Uns presentes diferenciados aí que são surpresas, né, É Amanda? surpresa, exato. Mas né, o foco da nossa formação é encantamento e fidelização de clientes. Então eu falo, se vocês não forem encantados e fidelizados, nada faz sentido, certo? Sim. Mas eu acho que além dessa questão dos encontros, eu acho que o diferencial tá nesse monitoramento realmente, né? No Na mentoria, né? acompanhamento do processo. Porque é importante que estejam nos encontros presenciais, mas não consegui estar. A gente vai estar sempre em contato direto com vocês para que realmente aquela dúvida, aquela dor, ela seja sanada e você evolua em toda essa jornada. Porque o importante é a transformação. Muito mais do que você ter um curso, você ter mais do que uma especialização, é você sair transformado. Eu acho que o nosso grande desafio aqui é que a gente entregue para o mercado profissionais muito mais capacitados no atendimento não só ao cliente, mas também no atendimento no dia a dia das companhias, tanto na comunicação interna quanto na comunicação externa. E quando Com a pessoa certeza. se conhece, né? Ela também melhora os relacionamentos dentro de casa, né? Sim, eu falo que é para a vida, né? Vai ser uma jornada da autodescoberta mesmo. Isso. E na nossa aula inaugural também tem um conteúdo que talvez não seja tão comum para todos, mas nós vamos falar sobre reprogramação mental e realinhamento da vibração energética. Uau! Que é isso, Amanda? Para alguns pode parecer até um papo de louco, eu brinco, tá? Eu uso bem essa expressão, mas eu sou a prova viva
de que tudo isso faz muito sentido. Não adianta nós termos acesso às melhores técnicas, às melhores estratégias, se nós não estivermos bem, se a nossa mente não estiver preparada para receber tudo isso, e se a nossa energia vibracional, que daí eu vou mais a fundo, não estiver alinhada com o que a gente quer alcançar de resultados. Então, também vamos ter um módulo, um conteúdo focado nisso para vocês, para cuidar de vocês, do autoencantamento, antes de tudo, para depois vocês estarem preparados para receberem todos esses conteúdos maravilhosos aí, que com certeza vão ser um divisor de águas na vida, não só profissional, como pessoal, eu Sim. considero. Porque não tem como desmembrar o profissional do pessoal. Não, a gente é um ser único. Exato, a gente fala muito, não, você tem que saber separar o pessoal do profissional. Claro que até a página 2, né? Mas precisamos estar preparados realmente, mentalmente, para podermos ter resultados elevados e fora da curva. E aí, todo mundo pergunta, né, e me questiona, Amanda, e para ter acesso a tudo isso, quanto que nós vamos ter que investir? E nós estamos, né, estudamos muito o mercado, realmente nos preparamos, porque o nosso conteúdo, além de ser extremamente diferenciado, tem várias outras surpresas, né, Dani? Sim. Envolvidas aí no processo. Então, é uma formação realmente diferente de tudo que você já viu, mas por um pouco mais de R$300 ao mês, em 12 vezes, você consegue ter acesso a todo esse conteúdo. E, surpreendentemente, às vezes eu escuto, Amanda, nesse momento não dá para mim. E nessa hora que eu falo, infelizmente, se você não tem R$300, um pouquinho mais de R$300 ao mês para investir em você, então você está precisando realmente dessa formação. Por quê? Se você não está disposto a fazer um investimento mínimo em você mesmo, ninguém mais vai estar. O mercado não vai te valorizar, se nem você se valoriza antes de tudo. Então, todas as oportunidades que eu tive hoje, e as meninas vão poder falar um pouco mais aqui também, foram porque, antes de tudo, eu investi em mim. Eu acreditei em mim. Eu fiz investimentos altos, né? Só esse ano já foram mais de 6 dígitos investidos em capacitação e formações, porque o meu propósito é deixar um legado que impacte as pessoas positivamente e transforme pessoas tanto em seres humanos quanto em profissionais melhores e com resultados. Então, hoje, se para você não é uma prioridade investir em você, meus sentimentos, eu fico realmente triste, porque o mercado precisa de profissionais que se valorizem antes de tudo. Meninas, querem pontuar algo em relação a isso? A valorização, principalmente, que trabalha Sim. com imagem? Eu gosto muito de falar que na minha transição de carreira, por eu ter vindo da advocacia, eu tinha que estudar. Eu não tinha como fugir para me tornar uma das melhores profissionais dentro do que eu poderia, né, dar para os meus clientes. E aí tive a oportunidade de estudar em Paris, Nova York. Então, todo esse repertório, né, fez com que eu crescesse. Quando eu fui convidada para dar aula na Belas Artes, no curso livre de Sorocaba, foi de uma professora que eu conheci em Paris. Então, além de tudo isso, a gente vai ter uma comunidade que vai te abraçar. Nós iremos abraçar cada um dos alunos e vocês também vão ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, gerar negócios, né? E fazer um network incrível. Só dentro mesmo, para você poder experimentar o melhor e ter resultados, assim, inimagináveis. E eu acho que é uma questão muito do que a gente vive hoje. Tem muitos cursos, tem muitas formações, mas você tem que olhar o que vai te gerar autoridade e vai dar credibilidade para você. Porque a forma como você se posiciona, a forma como você passa a se posicionar para o mercado te diferencia. Então, quem já nunca ouviu, nossa, mas você tem muito mais conhecimento que ciclano, mas ele tem muito mais sucesso profissional que você. Porque você não está gerando autoridade, você não está gerando credibilidade, você não se posiciona e você não comunica para o mundo todo o potencial que você tem. Então, eu acho que o grande diferencial dessa formação é justamente fazer com que você consiga passar essa mensagem para o mundo. Você consiga ter
todas as ferramentas necessárias para ser um outro profissional. Então, você está aqui nesse estágio da escada, você vai subir vários degraus dessa escada. E as pessoas vão começar a te olhar de uma outra maneira e você vai ser muito mais destacado. Outra coisa que eu falo muito para os meus times, para as empresas que eu trabalho e as mentorias é que se a gente não se valoriza, quem vai nos valorizar? Uhum. Não vai ser a empresa, não vai ser ninguém. Então, sempre começa com a pessoa, né? Ela se valorizando, ela investindo na capacitação. Hoje se fala muito do protagonismo, né? As pessoas, elas precisam ser protagonistas da sua carreira. Então, essa preocupação do autodesenvolvimento é super importante. Quando você se conhece, você tem consciência daquilo que você faz, que você age, e também autorresponsabilidade em cima de tudo que acontece na sua vida. Exato. E todo o resultado que você teve hoje, ele está intimamente atrelado ao que você fez, ao que você investiu para chegar nessa situação. Hoje nós temos aqui, nós somos um quarteto que realmente tivemos muito sucesso nas nossas carreiras, nas nossas trajetórias, e estamos dispostas a compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento, né, a nossa expertise, e compartilhar de maneira próxima, realmente pegando na sua mão e te levando rumo ao topo. Se você se sente preparado e realmente quer investir em algo diferenciado que não existe no mercado, nós te convidamos a estar junto conosco nessa formação de liderança de excelência com foco em encantamento e fidelização. E para concluir, meninas, por que realmente a nossa formação é a melhor do mercado? Porque tem Michelle Marie. Tem Fabi Teixeira. Ela é pioneira. Amanda! Amanda! Também. Fora isso, É esses muito nomes de pioneiro peso. também esse curso, né? Não tem nenhum curso no mercado que abarque as 4 especialidades, né? Então, eu acho que isso que vai agregar demais na vida dos alunos a terem resultados incríveis. E a nossa quantidade de anos de experiência, Ah, né? é? Isso você não encontra em qualquer lugar. Se somar aqui todas as experiências, né? Exato. Acho que chegam 100 anos, meninas. Não chega, não. Menos. Menos Não, eu tenho 20 anos de experiência. Eu tenho 25, Ah lá, mas tudo bem. Eu sou a mais novinha aqui, eu tenho só 18. Estou atingindo a maioridade aí. Mas realmente é muito importante nós ressaltarmos. Quem já trabalhou comigo, quem já me conhece, quem conhece todas nós aqui, sabe que realmente não chegamos onde chegamos à toa. Uhum. Realmente investimos muito tempo, acima de tudo, dinheiro também, e tivemos muito foco e muita vontade de sermos as melhores naquilo que nos propusemos a fazer, nas nossas áreas, certo? Então, assim, que você também, eu desejo que você também esteja disposta a investir para ser o melhor líder possível para o seu time, para sua empresa, e que você não fique parado aí esperando as coisas acontecerem, que você realmente vá atrás e faça a sorte chegar até você. Porque a sorte, Fabi, o que é sorte? Sorte é preparo com oportunidade. Não adianta você ter preparo e não ter oportunidade, mas também não adianta você ter a oportunidade se você não está preparado. Então, corre atrás da sua sorte. Se prepara primeiramente. Perfeito. E para concluir, meninas, quero que vocês convidem o pessoal a estarem com a gente através de uma mensagem final. Bom, pessoal, eu convido vocês a entrarem numa jornada incrível, um curso diferente, pioneiro, que vai agregar muito valor à sua entrega para a sua equipe. Eu tenho certeza que depois desse curso vai ser tudo muito diferente, porque assim como foi na minha vida, eu vi muita diferença nos cursos que eu fiz, e a gente garante essa entrega para vocês. Seja você a diferença, a mudança na sua empresa. Eu te convido para essa jornada incrível de puro encantamento, mais que isso, de autoconhecimento, de liderança, de uma forma que você vai transformar a sua vida, transformar a vida da sua equipe e, principalmente, você vai perceber quanto potencial você tem e muitas vezes ele está aí, escondidinho, só precisando de um caminho, o caminho certo para você trilhar. Maravilha! Então, se você quer conquistar
uma vida melhor, não só para você, mas para sua família, para as pessoas à sua volta e realmente ter uma jornada que vai caminhando e crescendo a cada dia, com muitas conquistas e realizações e sucesso com resultados acima da média, onde os motivos para celebrar serão diários, intensos. Vem com a gente. Nós te convidamos a se inscrever na formação de liderança de excelência com foco em encantamento e fidelização de clientes. Vamos fazer um brinde por esse momento especial? Aí. Maravilha! Estamos aguardando todos. Vem com a gente. Você quer saber o que tem dentro dessa caneca? Só na formação. E esse foi o EncantaCast de hoje, especial, falando sobre a formação de liderança de excelência, com chancela pelo Ministério da Educação e da Cultura, com Fabi Teixeira, Michele Marie, Dani Moraes e eu, Amanda Favorato. Um grande abraço, estamos esperando por vocês.